Altair Rodrigues, desde os primórdios, a humanidade vem se debatendo em busca da verdade. Como ter certeza de encontrar essa verdade como bússola? O que me inspirou a refletir aquele versículo bíblico, o grande livro sábio da humanidade, do Evangelho de São João: busque a verdade vos libertará. João 8:32. E essa busca da verdade é uma eterna busca há milênios. O que é a verdade? Essa é a pergunta. E nós vivemos na era do conhecimento. Nunca em toda a história o conhecimento esteve tão acessível e tão disponível. Isso não é pouco. Vamos pensar que a Europa foi o centro do mundo ao longo da história. No século XVI, o ano aí de 1500, 95% das pessoas, da população, eram analfabetas. E se a gente entende a verdade como a busca do conhecimento, né, a busca da sabedoria, explicar o mundo, a vida. Ora, existem 4 formas de se buscar o conhecimento. Existe, primeiro, vamos chamar a alternativa empírica, que é a experiência pessoal de cada pessoa. O que nós entendemos do mundo, o que nós aprendemos do mundo, através da nossa própria experiência. Vamos chamar esse de caminho número 1. A busca da verdade. Cada um de nós tem sua percepção, seus princípios, seus valores e sua busca pessoal. O segundo caminho número 2, é o caminho da filosofia, que é uma disciplina milenar que existe e foi estabelecida no que hoje é a Grécia, lá na Grécia Antiga, que é um modo de ver o mundo, tem seu método, tem sua forma. O terceiro caminho, e isso não tem nenhuma ordem de valor nisso, eu estou apenas listando, vamos chamar de o caminho religioso. Cada religião tem suas crenças, tem seus dogmas e suas verdades. Nós não vamos discutir aqui a questão religiosa, porque a religião é uma crença pessoal de cada um e nós não estamos falando de um conhecimento religioso, nós estamos falando de um conhecimento humano. E o quarto caminho que existe disponível a um ser humano é a ciência, o conhecimento científico, né? Que é um modo particular de se buscar o conhecimento. Nós vivemos na era do conhecimento. Nunca em toda a história esse conhecimento esteve tão acessível. Se no passado, lá no século XVI, 95% das pessoas eram analfabetas, não tinham acesso ao conhecimento. Se eu entendo o conhecimento de um modo estruturado, sistematizado, vamos voltar aí ao século XX, início dos anos 1900, aqui na América Latina e grande parte da Ásia e da África, 95% das pessoas continuavam sem acesso ao conhecimento. Hoje não. Hoje nós temos um mundo poderia ser caracterizado como a era do conhecimento. Porém, nós vemos as redes sociais facilitaram bastante. Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento. Se antes, até na geração dos nossos pais, o conhecimento só era acessível às famílias abastadas, às famílias ricas. Se no passado o conhecimento, lá mais anteriormente, só estava acessível ao clero, à nobreza, às famílias ricas, hoje não. Hoje o conhecimento está acessível. Porém, o que a gente observa hoje é que nesse mundo que nós estamos assistindo, são pessoas, através das redes sociais, comunicando e, vamos dizer assim, fazendo afirmações conflitantes, absurdas. Ora, a verdade, segundo uma proposição lógica, o que é a verdade? Existe uma proposição que diz o seguinte, desde os tempos aristotélicos: o que é, não pode não ser. Eu não posso afirmar e negar ao mesmo tempo. O que é a verdade? Se eu digo, hoje está chovendo, não pode estar não chovendo. Ou é ou não é. Eu não posso afirmar e negar ao mesmo tempo. Esse é um critério para você encontrar a verdade. Então, nesse mundo onde existem várias pessoas afirmando, comunicando verdades tão discrepantes, tão conflitantes, aí a gente fica meio perdido e desorientado. Mas afinal, onde está a verdade? O que é a verdade? E é essa questão que eu quero provocar vocês. Então, para a gente iniciar aqui essa análise, essa reflexão, eu acho que esse é um bom começo para a gente entender o problema, o contexto, a questão, o que é a verdade.
Ok, Otílio. Então, nessa direção, o que é a verdade sob o ponto de vista da filosofia? Essa é uma das vertentes, né? A filosofia, como eu disse, é uma disciplina milenar. Começou lá na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos. Vamos chamar os filósofos pré-socráticos. Eles vieram antes de Sócrates. Talvez os dois mais célebres desse mundo pré-socrático foi Heráclito e Parmênides. Os gregos tinham uma grande admiração pelo cosmos. Eles consideravam o cosmos a perfeição, a beleza do universo. O cosmos, daí que vem a palavra cosmético, vem da beleza, essa admiração pelo cosmos. Para os pré-socráticos, que é uma corrente filosófica que veio antes de Sócrates, a verdade é algo imutável, é algo eterno. A verdade para eles era algo perfeito. Depois veio Sócrates, que acrescentou um método para se buscar, para se chegar na verdade. Para Sócrates, a verdade é alcançada através de aproximações sucessivas, através do debate, da afirmação e da contradição. Depois veio Platão. Ele avançou um pouco mais nessa definição de verdade. Para Platão, existia uma dicotomia. O mundo perfeito era o mundo das ideias. As coisas existem, a verdade era a perfeição no mundo das ideias. E o mundo real, o mundo material, o mundo sensível, o mundo que nós temos acesso através da nossa percepção, é uma cópia imperfeita do mundo ideal, da verdade absoluta. Era assim que Platão entendia. Depois veio, se a gente pegar o trio dos maiores filósofos da antiguidade, veio Sócrates, Platão e depois Aristóteles. Para Aristóteles, ele trouxe uma perspectiva mais empírica. Para Sócrates, a verdade é a consonância, a adequação entre o pensamento, aquilo que eu percebo, aquilo que eu falo, aquilo que eu expresso e a realidade. Quanto mais próximo tiver o que eu exprimo, o que eu comunico, uma aproximação entre o que eu falo e o que é uma aproximação, a grosso modo, do que é a verdade para a filosofia. Então, resumindo, para a filosofia, a verdade é algo absoluto, é algo perfeito, é algo que existe no mundo da percepção ideal e que, quanto mais a gente se aproximar entre a ideia e a realidade, aí nós estaríamos mais próximo possível da verdade. É esta a definição da perspectiva filosófica, o que é a verdade para a filosofia. Sob o ponto de vista científico, o que é a verdade naquilo que a ciência apurou até agora? Pois é, Erivan, nós estamos trazendo toda essa análise porque é o seguinte, o que incomoda cada cidadão é essa pergunta, né? O que é a verdade, né? Como que eu me posiciono? E aí eu pensei a ideia da gente fazer, que não dá para explorar a profundidade e a complexidade desse tema em apenas pouco tempo, em apenas um dos nossos programas. Então eu penso no próximo programa continuar avançando sobre essa questão que eu considero muito relevante, né? E aí nós estamos vendo as diversas perspectivas, né? Como que esses 4 caminhos de se buscar a verdade, né? E a ciência é apenas um dos caminhos, né? E a partir das contribuições, porque a ciência moderna, aquilo que nós entendemos como ciência moderna, tudo começou a partir do pensamento filosófico, né? Foi a filosofia que engendrou a ciência moderna. A ciência tem a sua definição de o que é a verdade. Quero só lembrar aqui mais uma vez, para enfatizar a importância dessa reflexão, porque, retomando os gregos, né, os gregos tinham um ideal de virtude, que o objetivo da vida, para Aristóteles, né, é a busca da felicidade, é a busca da arete, a virtude. Para Platão, para Aristóteles, qual que é o objetivo da vida? O objetivo da vida é a gente cultivar a melhor versão de nós mesmos, atingir o nosso máximo percentual. E isso passaria pelo cultivo das virtudes. Você só alcançaria a felicidade pessoal cultivando as virtudes, que para eles existiam as virtudes cardeais, que era o quê? Qual era a busca para os gregos? O que significava virtude para os gregos, onde tiveram as contribuições significativas de Sócrates, Platão e Aristóteles? O que é a felicidade? O que é a virtude? Passaria pelo cultivo das virtudes cardeais, que era o quê? Em primeiro lugar,
a busca da sabedoria, a busca do conhecimento, a busca da verdade. A verdade como algo bom, como algo imutável, como algo perfeito, como algo eterno, que estava expresso na harmonia do universo. Era isso para ele. Além da sabedoria, também buscar a justiça, o equilíbrio, dar a cada um aquilo que, de acordo com o seu mérito, com a sua competência. Era essa uma outra virtude a ser cultivada pelas pessoas. Além da verdade, ou do conhecimento, ou da justiça, a busca também do belo. O belo para ele era o bem. O bem e o belo se confundia. O belo tem uma dimensão estética, que é a harmonia, né, das formas, a harmonia das formas, mas a harmonia também dos princípios e dos valores, da verdade, a busca da verdade, da bondade e da justiça, como também a prudência, o justo equilíbrio, a justa medida e a coragem. Eram essas virtudes que eram cultivadas e propostas pelos gregos como componentes do significado da vida e da felicidade humana. Então, essa discussão que nós estamos trazendo é um resgate que é eterno, não foi válido somente lá para os gregos, mas 2.500 anos depois, essas mesmas ideias, o que é a verdade, que é o conhecimento, a sabedoria, o que é a justiça, o que é a bondade, o bem, o que é, e aí precisa a prudência e a coragem, tudo isso. Bom, e no final de tudo isso, veio a ciência, que foi um filho, uma filha da filosofia, né? E o método científico, que tem também a sua definição de verdade. Para a ciência, a verdade é algo provisório, tem que atender à proposição lógica de que eu não posso afirmar e negar simultaneamente. Essa é uma proposição aceita para a ciência. Para a ciência, ou é ou não é. Eu preciso comprovar através de evidências, através de indícios. Resumindo, para a ciência, a verdade é uma busca permanente e de se aproximar de uma explicação da realidade. Agora, tem que atender a uma proposição lógica, racional. Um outro critério para definir o que é verdade no método científico é uma contribuição trazida pelo grande filósofo da ciência chamado Karl Popper, que ele definiu o critério da falseabilidade. Só é científico aquilo que eu posso comprovar através de dados empíricos da realidade que algo é verdadeiro ou falso. Eu tenho que comprovar através de dados. Por exemplo, se eu pergunto, Deus existe? Essa não é uma questão que pode ser abordada no método científico, porque para eu abordar essa questão, eu precisaria ter critérios de falsear a realidade, de comprovar através de dados se isto é verdadeiro ou falso. Então, não é uma questão a ser abordada pela ciência. O método científico propõe, mando e negando. Se eu tenho esse ferramental, eu penso que isso pode facilitar o entendimento e a compreensão do mundo que nós vivemos, para a gente não entrar de gaiato no navio e navegar aí no rebanho, sem um pensamento crítico, sem uma atitude própria, de você ter os seus próprios critérios, para você, com um pouco ressalvada a nossa imperfeição, seguindo aquela máxima socrática de que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. A reflexão, a discussão, o cultivo das virtudes propostas lá pelos gregos vão animar, facilitar o convívio entre nós, pessoas humanas.